Passando rapidinho para dar o seguinte recado. Sexta-feira, agora dia 16 de agosto, às 20 horas, live no canal do Marcos Fernando, respondendo tudo o que o Marcos Fernando e o pessoal que estará ao vivo tem a perguntar para mim sobre política, regulamentação e a atual situação do motorista aplicativo. Não percam. Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal BQ Uber. Para quem não conhece, eu sou o Marcelo. Tô de casaco porque tá um frio de 4 graus aqui em Porto Alegre. Não sei o que a gente fez lá em cima, lá pro São Pedro. É água, quer matar nós afogados. É hora tem calor, hora tem um frio extremo. Tava tomando um mate, me preparando para sair, para trabalhar. Porque domingo tava bom. Agora, meu amigo, chegou domingo, acho que umas 10 horas, 22 horas, meia-noite, meu amigo, tudo era R$1 o quilômetro, abaixo de R$1 o quilômetro. Estamos aqui, ó, penando, né? Mas estamos penando, mas não estamos desistindo, conseguindo aí fazer um faturamento. Mas enfim, deputado Felipe Camozato assistiu o meu vídeo, onde eu tive muito apoio aí da galera. Obrigado mais uma vez pela confiança do meu trabalho e reconhecimento da minha luta para melhorias para a nossa categoria de motorista aplicativo. O deputado resolveu falar sobre essa infâmia, essa covardia que estão fazendo referente àquela situação complicadíssima que era nós, motorista aplicativo. Não vou me estender muito, porque ele já fala por si só. Mas com vocês, aí o deputado Felipe Camozato, falando de como era quando ele era, na época, vereador aqui de Porto Alegre, deputado que é pré-candidato à Prefeitura de Porto Alegre. Não posso deixar de reconhecer e informar vocês que o deputado Felipe Camozato foi o único em debates pré-candidato à Prefeitura, foi o único que questionou outros pré-candidatos referente a políticas a nós, motorista aplicativo, mostrando reconhecimento e valorização da nossa categoria junto à sociedade. Colocar o motorista aplicativo no plano de ação das prefeituras. Salve, galera, tô aqui com o deputado Camozato. Obrigado, deputado, por falar. Deputado da Prefeitura de Porto Alegre. E a gente está com uma situação bastante complicada, deputado, porque há rumores dizendo que o Novo é contra os motoristas aplicativos e o senhor, na época que era vereador, teria votado contra uma regulamentação que seria, segundo o pessoal está falando, né, uma mentira, uma covardia, dizendo que uma regulamentação que ia ajudar o motorista aplicativo na questão de segurança. Gostaria que o senhor falasse, eu já fiz um vídeo explicando para o pessoal como é que se sucedeu, o pessoal esquece a perseguição que era da prefeitura e de criminalidade muito grande de Porto Alegre. Eu gostaria que o senhor falasse a sua versão sobre o que aconteceu desde 2016 até agora. Bom, Marcelo, um prazer, tá? Eu acho que o que tu está fazendo é fundamental que a gente possa debater os temas para resolver os problemas, né? Vale lembrar, tô até aqui com a lei aqui, em 26 de abril de 2016, nós tivemos aprovado uma lei em Porto Alegre pela Câmara Municipal que proibia os aplicativos de transporte de Porto Alegre. Tá aqui, proíbe o transporte remunerado de passageiros em veículos particulares cadastrados por aplicativos ou plataformas semelhantes. Era isso, esse papel que fazia a gente ser perseguido pela EPTC e pegava o carro fora quando a gente conseguia fugir. Exatamente. Dos taxistas. Exatamente, exatamente. Ou seja, Porto Alegre naquela época, isso aqui foi antes de eu me eleger vereador, né? Eu me elegi vereador no final de 2016, isso aqui é de abril de 2016, e a gente foi alterar a legislação e aprovar pela primeira vez uma legislação só em 2017, né? Ou seja, o contexto que nós estávamos vivendo em Porto Alegre era proibido o aplicativo. E aí a gente via a polícia, a PTC, indo atrás de motorista, apreendendo o veículo, dando aquelas multas. Tinha multa de mais de R$1.000, né? Era um constrangimento, parecia que o motorista era bandido, era ilegal, chamavam de clandestino, era uma palhaçada. E no final das contas o que a gente via é que a população queria ser transportada para os aplicativos e os motoristas estavam descobrindo uma nova fonte de renda, estavam ganhando trabalho, estavam querendo fazer um bom serviço. E aí nós entramos, quando eu me elegi vereador, entramos com o compromisso de que nós iríamos permitir que os aplicativos de transporte pudessem trabalhar. Parar com aquela perseguição. Parar com aquela perseguição. E aí o que aconteceu na sequência foi o seguinte: surgiu uma grande ala aqui na capital dos gaúchos, tinha uma grande ala que dizia assim, beleza, né, já que a gente não conseguiu manter a proibição, vamos fazer uma lei que regulamente bote um monte de regrinhas lá dentro, para que na prática nenhum aplicativo queira trabalhar e nenhum motorista consiga trabalhar. E na prática, se vocês forem olhar lá na letra da lei, tinha de tudo lá naquele negócio. Naquela discussão, foram 3 dias de debate na Câmara. Eu fui ameaçado de morte por taxista, fui ameaçado de morte por familiar, de motorista e tudo mais, porque a gente estava muito concentrado em dizer o seguinte: nós precisamos permitir que os aplicativos possam funcionar e que os motoristas possam trabalhar.
tranquilo, sem ter essa perseguição. Não, eu me E era lembro o pior, que era o pior momento da segurança pública no uma estado questão do Rio Grande do Sul, né? Tinha uma questão de ter que o motorista pagar por vistoria, tinha um valor por cada cadastro de motorista e por viagem, que teria que pagar a Uber, pagar para a prefeitura. Não, tinha de tudo ali. Agora, a parte de segurança, não tinha nada. Se a gente não fizesse uma manifestação, que depois teve emendas, se não me engano foram 37 emendas e 16 que foram aprovadas, e uma só, agora, mas era bastante emenda. Uma emenda só que foi questão da segurança, que a gente queria um cadastro rígido das plataformas, principalmente na questão de corridas no dinheiro. Sim. E aí é esse o ponto que o pessoal está dizendo. O novo era contra o cadastro. Só que o novo era contra, e aí eu preciso que o senhor lembre, qual a situação daquele cadastro que o novo era contra? Aquele cadastro ia cair nas mãos do EPTC para buscar quem estava trabalhando. E a segurança nisso? Cadê a segurança nisso? Exatamente. Aliás, não tinha nem integração da plataforma com os usuários e depois as forças de segurança mesmo. Essa integração não existia, né? Aliás, preciso reconhecer que a mobilização dos motoristas foi fundamental para conseguir fazer com que as plataformas atualizassem a sua tecnologia, pedissem os cadastros, fizessem todas as proteções de segurança, que tirasse da plataforma o usuário mal intencionado, que a gente sabe que tem gente mal intencionada, tem bandido. E eu lembro que naquela época a gente estava vendo os piores índices de segurança da história do Rio Grande do Sul. Eu tomei um tiro em 2019. Olha aí. Quantos colegas perderam a vida? O Tarso Genro era governador, saiu do governo do estado e ficou aquela situação onde não tinha dinheiro para pagar policial. Os brigadeiros estavam recebendo parcelado o salário. Tava um caos. Teve aquele assassinato de uma mãe de uma menina na saída da escola, estava esperando no carro para a filha dela vir, ali perto do Dom Bosco, se não me engano, e aí veio um cara para assaltar ela e deu um tiro na cabeça dela, na frente das crianças. Uma situação horrível naquela época. E aí muita gente aproveitadora falou assim, não, agora a gente vai pegar e botar um monte de regrinha aqui, porque tinha uma ala muito grande que não queria saber de aprovar os aplicativos, que queria botar lá taxa mensal para vocês pagarem. Queria botar, teve até ideia de botar biometria, que nem nos taxímetros lá, biometria para poder ativar. Tinha limitação de tempo de idade de veículo. 6 anos. Tinha proibição de emplacamentos de fora. Queriam que fizesse todo mundo pagar pelo IPVA mais caro do Rio Grande do Sul, para não poder pegar carro de fora que tinha IPVA mais barato. Queria fazer uma série de controles. Sim, o controle de passageiros era para cobrar. E não para que quando o motorista precisasse desse cadastro, quando ocorresse alguma coisa, o motorista tivesse acesso. Exato. O novo nunca foi contra esse cadastro. Não, tanto é que depois ele se viabilizou pela mobilização dos motoristas com os aplicativos. E o novo nunca disse, não tem que acontecer. Pelo contrário, essa é a forma que a gente acredita que tem que acontecer. Né? Justamente. A segurança melhorou por causa do cadastro. Claro. Só que do jeito que era feito para IPTC, era para quê? Não, exatamente. E aí agora tem a regulamentação, agora que estão discutindo no Congresso Nacional. Mais uma vez, querem fazer o motorista pagar previdência, pagar imposto, né? Ou seja, o motorista entra salvar as contas com o trabalho do motorista. É isso. Então, assim, eu tenho muito orgulho daquele trabalho, não foi fácil, foi difícil, inclusive, conseguir comunicar para as pessoas o que a gente queria, porque no final das contas a gente saiu de um cenário onde era proibido o aplicativo para um cenário onde ele foi permitido e depois a gente derrubou todas as taxas, todas essas burocracias, toda essa escravidão para a EPTC, para a prefeitura, que estava sujeitando os motoristas depois, muitos casos, né, a ficar sujeito a pagar para trabalhar. E isso que a gente não queria. E que bom que as plataformas depois entenderam e mudaram a questão de segurança, porque senão a gente ia ter que efetivamente ter alguma alteração legislativa específica para isso, e que não acabou sendo necessária. Aliás, sempre que a política quer meter a mão em ficar criando esse tipo de lei, mas sempre acaba vindo alguém com interesse por trás para tentar botar, né, alguma coisinha. E nesse caso, era um monte de coisa, né? Então, eu tenho muito orgulho, na verdade, do trabalho que a gente construiu lá, que permitiu que Porto Alegre tivesse os aplicativos de transporte, tivesse, né, motoristas e passageiros, né, trabalhando, e a gente pudesse ter uma solução de mobilidade. Aliás, eu falo bastante isso, né? Para as pessoas que usam os aplicativos, tem muita gente, às vezes na periferia, que prefere pegar o aplicativo do que pegar o transporte público. O transporte público que é altamente regulado, que a prefeitura não dá conta de melhorar, que não consegue investir, mas os aplicativos muitas vezes são a solução para fazer com que a pessoa se desloque com segurança, com mais velocidade. Às vezes até divide a conta com outros amigos, vizinhos, para conseguir fazer o seu deslocamento. É isso que a gente acredita. Os aplicativos se tornou um braço da sociedade. Hoje, quem quer questão de violência doméstica, a mulher pode chamar um aplicativo de graça. Sim. O motorista vem e leva numa delegacia de polícia. Questão quando tem campanha de doação de sangue. O doador pode ser pego da sua casa e ir para o ponto de doação de sangue e voltar através do motorista de aplicativo. Nas enchentes, quantos motoristas, nós motoristas de aplicativo, trabalhamos nessa situação de poder tirar as pessoas das áreas alagadas, muitas vezes com os carros lotados de mudança, eram os motoristas de aplicativo. E a gente
receber esse desrespeito. É verdade. Obrigado por explicar por essa E eu vou situação passar para toda aí. depois, a gente está buscando, porque sumiu do site da Câmara Municipal o placar da votação da proibição dos aplicativos. Quem foi que assinou isso aí? Aqui está assinado O partido pela época aqui era o Cássio Trogildo e o vereador Paulo Brum, né, que eram ambos do PTB, que hoje é o Podemos, né? Mas eram os dois que assinaram aqui a legislação. Tem que ver depois no placar de votação como é que cada um votou. Porque tem muita gente que hoje gosta de aproveitar, né, e falar dos outros, tudo mais, mas na hora de permitir, tá votando pela proibição. O senhor, como prefeito, como é que enxerga os aplicativos? Os aplicativos... Regulamentação para barrar os aplicativos ou... Jamais. Os aplicativos de transportes, motoristas, são aliados dos transportes da mobilidade urbana. Se não tivesse hoje, os motoristas não tivessem os aplicativos, a cidade ia parar. Porque o transporte público não dá conta de tudo isso. Um monte de gente que hoje já nem tem mais carro, porque depende dos próprios aplicativos, motoristas, para conseguir fazer esse deslocamento, ia ser prejudicado. Além disso, é fonte de renda para milhares e milhares de famílias. Tem muita gente que complementa a sua renda. Ou seja, é uma relação de ganha-ganha, né? Quem é que perde com isso? Olha, quem perdeu com isso foi quem acreditava que era proibindo as coisas que se resolvia, né? É uma covardia o que estão fazendo, dizendo que o novo é contra, sendo que na votação da regulamentação federal, a gente agradece o trabalho do deputado Marcel Van Hatten, que sempre votou a favor do motorista aplicativo e contra uma regulamentação que não é justa para os motoristas e nem para os passageiros, e sim para o governo e o sindicato. É isso aí. E a gente sempre defende menos impostos, menos burocracia, para que as pessoas possam manter o dinheiro no bolso e trabalhar. Aí eu te pergunto, meus amigos, já agradeceu o novo por ter derrubado aquela regulamentação?